Café com Coqueta 20! Ó, essa plateia tá animada, eu vi a plateia? Aê! Isso aí, muito bem. Felipe, tenham um bom dia, boa tarde, quem sabe uma boa noite, né? Foi boa madrugada, os telespectadores aqui são vidrados no Café com Coqueta. Mais um Café com Coqueta na área, isso aí. Shadow, você acha que eu tenho convidados hoje? Cara, hoje tem uma convidada muito especial. É mesmo? É uma colega sua de trabalho, inclusive. E uma amiga de longa data, tá? Temos um... Bom, eu vou começar de novo. E hoje tem um tema muito interessante, Felipe. Bacana, qual é o tema de hoje? Para quem quer aprender inglês e quem sabe trabalhar com inglês, Felipe. Interessantíssimo. Como ser um professor, não só de inglês, que é nosso foco no caso aqui, né? Mas para... Né, um excelente professor de forma geral. Exatamente. Né? Parece lá? Que vamos trabalhar um pouco de didática, pedagogia, é isso mesmo? Sim. Perfeito. Você apresenta essa pessoa pra gente? Vamos então conhecer a nossa convidada de hoje? Ei, sou eu. Quem é você? E aí? Quem é você? Quem é você? Who are you? Quem é você, pessoa? Conta pra gente. Eu sou Marília, sou amiga do Felipe há alguns anos aí, acho que 5 anos. Não sei. Pois tô ficando velho. Gente, comprem Renew pra mim, porque tá difícil aqui, tá caindo. Não, 4, acho que 4 anos, vai, né? Vamos diminuir aí. E trabalhei com o Felipe. Bom, minha primeira formação é produção musical. Sou das artes, vendo minha arte por aí. E agora... Que delícia! Um ser humano de verdade. Alguém aqui que não está focado nos negócios, né? Alguém aqui que de espírito. Pois é. Muito bem. E a sua formação? Conta um pouco sobre o inglês, que eu acho que é o que o pessoal mais se interessa aqui. Qual é a sua experiência com inglês? Bom, eu sempre gostei muito de inglês, desde quando eu comecei a aprender, assim, eu acho que com 9 anos, 10 anos. E agora você tem? Agora eu tenho 23. Ok, 23. Faz tempo então, hein? Faz tempo, ainda sou nova, mas faz um Diferente tempinho de mim, né? aí. E aí eu gostei muito e, enfim, estudei minha vida inteira numa escola aí. Pode falar o nome da escola? Pode. Não pode. Não pode, Não tá pode bom. falar o nome da escola. Spoken. Pode falar os métodos que você conhece, as escolas que você trabalhou, mas onde você estudou não pode. Entendi, tudo bem. Estudei numa escola aí e aí eu fiz um curso para aprender a didática da escola e, enfim, também estudei literatura lá na escola, enfim. E comecei a dar aula lá e não parei mais. Eu acho que me apaixonei. Quais escolas, assim, das grandes franquias, você tem experiência? De quais métodos que você tem experiência? Bom, eu já trabalhei com a Wizard. Perfeito. Por um período bem curto, mas trabalhei com a Wizard. Trabalhei com CCEA também. E com a Spoken. E você acha que esse leque de métodos que você conheceu abriu as portas para que você se apaixonasse por pedagogia, didática e o ensino de forma geral? Com certeza. Antes, enfim, não sabia que eu gostava de pedagogia ou de ensinar. Tanto que sua primeira graduação é produção musical. Exato. Uhum. Mas eu sempre gostei muito de aprender. Perfeito. E aí eu não queria parar de aprender, e aí a melhor maneira de não parar de aprender é ensinar alguém. Exatamente. E quando você ensina, você aprende o dobro. Exatamente. É incrível, assim. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. E antes de você ser professora de inglês, você teve que passar por um estágio, que é uma entrevista em inglês? Sim. Muito bem, conta pra gente aí como é que foram as suas entrevistas. Vale contar aquela história engraçada da entrevista que você fez da Spoken lá 4, 5 anos atrás, que eu acho que essa história é fantástica. Sim, enfim, fiz muitas entrevistas, né, em inglês, porque pra trabalhar com inglês você vai fazer entrevistas em inglês. E tem uma história bastante engraçada com a Spoken, que eu fui, enfim... Não conhecia a escola, eu fui sem conhecer a escola, não sabia do que era, não fez a lição era. De casa. Crianças, não façam isso em casa quando vocês forem procurar emprego. Leia sobre a empresa, pesquisa a empresa. Exato. E cheguei, enfim, era acho que uma das primeiras entrevistas que eu fui fazer em inglês. Não estava nada preparada, mas fui com a cara e com a coragem.
E aí chegou essa pessoa linda lá, fazendo entrevista Linda mesmo, concordo. Numa cafeteria. E com palavras super difíceis, né? Que eu não sabia o que significava. Tipo, how do you commute? Eu não sabia o que significava. Esse commute. Ó, bota aí, ó, o commute aí, ó. Isso é uma coisa que vão te perguntar na entrevista de emprego. How do you usually commute? Shadow, você sabe o que é commute? Não. Nem ideia? Nem ideia. Ok, legal. E aí, recentemente... Você não vai falar, não? Só pra quem fizer meu curso. Ó, quem usa a linha amarela do metrô... sabe que eles falam commuters. De qual estado? De São Paulo? De São Paulo, São Paulo. É Brasil inteiro aqui. Aqui a gente é chique, é Brasil nacional, inteiro. Nacional. Enfim. E aí, uma das palavras que eu não sabia também era justamente para que cargo eu estava fazendo a entrevista, né? Que era para uma internship. E aí ele falou, você sabe pra que é essa entrevista, né? Pra que a gente tá procurando aqui? Eu falei, sim, sei. Ele explicou que era internship. Eu falei, beleza, oportunidade perfeita pra mim. Beleza, fui embora pra casa, esperei a resposta. A resposta foi positiva, comecei a trabalhar e não sabia pra que era o cargo ainda. Já pensou? Você faria uma dessa? Tudo porque eu não sabia o que significava. Tô louco pra saber o final dessa história. Não, assim, pensou se fosse uma casa noturna? Dançar falando inglês, pedindo gorjeta em inglês? Não, mas o que acontece é que ela tinha um inglês muito bom, ela foi muito bem na entrevista e na minha concepção, pesquisar sobre a empresa era algo muito básico. Então eu achava que ela sabia o que era. E quando eu perguntei sobre o que a gente fazia na escola, é que o nosso modelo não era de franquia. A gente ia até as empresas. Então quando eu perguntei se sabia o que a gente fazia, era nesse sentido. Que a gente se desloca, que a gente vai à empresa, que a nossa vida aqui é uma odisseia. Você vai de várias empresas para dar aula. E ela, ok, vamos, então... E deu certo, e assim, foi uma parceria que durou muito tempo, até hoje dura, apesar da gente não trabalhar mais junto, a gente tá sempre em contato, trocando figurinha. E sabe o que ela estuda hoje, Shadow? Não. Conta pra gente. Hoje eu estou estudando pedagogia, porque me apaixonei pela área, né, e enfim, S2, me apaixono cada vez mais por dar aulas, enfim. E é isso que eu estou fazendo atualmente, estudando. Muito bem, então, entrevista de emprego é algo que você precisa de uma certa desenvoltura. Entretanto, existem perguntas que são meio que gerais. Todo mundo quer saber as mesmas coisas, assim, mais, enfim, difundidas por aí. Quer falar um pouco sobre o que você recebia de perguntas a fazer uma entrevista em inglês? Sim, como você falou, geralmente são perguntas mais gerais, né? Tell me about yourself, your personal background, how can you contribute to this company, where do you see yourself in 5 years? Okay. Muito difíceis, por sinal, né? Assim, eu acho que... É muito difícil. Hoje em dia a gente não consegue... Bom, não. Se bem que o que está acontecendo, o que aconteceu no ano passado prova pra gente que a gente não pode planejar nada. Exatamente. Né? Então, quando alguém perguntar assim, where do you see yourself in 5 years? Você pode retrucar, with or without the thing we are having now, né? Eu responderia em português, eu quero estar nesse mundo aí. Né? Boa. É isso. Boa. Então, para você que está vendo aqui o programa, olha aí as 5 perguntas mais frequentes de entrevista de emprego. Tell me about yourself, que você tem que falar um pouco de você, sem mentir e sem falar que o seu hobby é leitura, que isso aí tá manjado. Your personal background, how can you contribute to this company, why do you want to become a teacher? Ou se você já é professor, né? Por que você se tornou um professor? Exato. Why did you want to become a teacher? Já foi. E se você não é um professor ainda, why do you want to become a teacher? E essa, né? Where do you see yourself in 5 years? Essas são as mais comuns. Bom, eu tenho uma vasta experiência com isso, não só fazendo entrevistas de inglês, mas também estando do outro lado, ou seja, sendo o entrevistador. Eu sou um grande crítico aqui das redes sociais que as faculdades de letras do Brasil não preparam os professores para a prática. A bagagem teórica é muito boa, é muito importante, a linguística, então, é
é fenomenal para dar aula, você conhecer toda a subjacência que rege a língua. Mas na prática, às vezes os professores deixam a desejar. E pessoas de outras áreas, assim como a Marília, que na época era de produção musical, elas se sobressaem no inglês e acabam se tornando uma pedida mais adequada para o momento. Fora a habilidade técnica, também tem o perfil. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o perfil do educador em geral. Não só do professor de inglês, mas do educador em geral. O que um ser humano precisa para ensinar de forma de qualidade? Bom, eu acho que quando o assunto é contratar professor, o mais importante em saber é por que você é um professor ou por que você quer ser um professor, né? E traçar esse perfil. Né? Porque eu acho que a profissão, mais do que tudo, tem que ter paixão, tem que ter vontade de ser, né? Então, não é simplesmente um trabalho temporário, enfim. Eu acho que carrega uma responsabilidade muito grande, que é o aprendizado de uma pessoa, né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre, por exemplo, crianças, né? Então, é um aprendizado de uma criança, é desenvolvimento de uma pessoa, se tornará uma pessoa. Então, é muito importante entender qual é a afinidade, enfim... Qual é a sua afinidade com o ensinar? Se você tem aptidão, sobretudo. Exatamente, né? E é isso, né? Assim, eu, quando comecei quando eu quis ser professora antes mesmo de, sei lá, querer um trabalho, né? Então, não era... Isso é importantíssimo. Não era porque eu queria um trabalho, porque eu precisava da grana, enfim. É porque eu queria... Ela é rica, tá, gente? Mentira! Mentira! Sou rica! Eu sou rica! Músico, então, eu escolhi duas profissões que, né, as pessoas não consideram profissões e, assim, erroneamente, né? Ensino e música, só que ainda te resta uma chance, casamento. Ah, não. Ainda te resta um casamento, ainda te resta uma opção. Uma opção, um casamento. Aí ela vai e escolhe um pobre que é pra continuar pobre, entendeu? Que é pra não sair dessa vida de ensino, música. Se as minhas profissões são por amor, o casamento pode ser por negócio. Aê, plateia! Vocês ouviram essa? Muito bom, muito bom. Eu acho que assim, existem professores que são entusiastas, que querem dar aula e falta o embasamento linguístico, e existem professores que têm o embasamento teórico, mas falta a questão da paixão da aptidão. O que eu mais vi na minha carreira, Marília, eram professores que iam fazer entrevista comigo por bico, porque sabe inglês e acha que porque sabe inglês pode ensinar inglês. Mas ao longo da minha carreira, eu percebi de vários alunos que faziam aula com esses professores entusiastas que eles perdiam o bem mais valioso que eles têm na vida, que é o tempo. Alguém que vai ficar ali fazendo uma conversação, how was your weekend? Que não tem método, que não tem um caminho, uma cronologia exata, ele vai perder o seu tempo. Talvez você até aprenda, talvez você até pratique, mas não da forma mais efetiva, sem tropeços, sem travas. E aí, me vem a próxima pergunta. Método. O que você acha de método? O que é método pra você? É necessário ou dá pra aprender sem um método? O que você acha sobre esse assunto? Bom, estudando pedagogia, né, a pedagogia como ciência, ela surge no século XIX e se torna influente no século XX, mais especificamente no Brasil, na década de 20, né? Por quê? Porque muda-se o centro da educação. Né? Então, antes a gente, na educação tradicional, o que era centro? Era a disciplina, a moral, né? O ensino do conteúdo, né? Tornar um cidadão do bem, um religioso, enfim. E aí, depois, com a escola nova, que seria esse movimento de transformação da educação, a gente tem como centralidade o sujeito, né? Ou seja, criança, adolescente ou adulto, né? Porque a gente tem educação para adultos, né? Tem até, para você que não sabe, o nome disso é andragogia, tem até um termo específico. A gente geralmente usa pedagogia num sentido mais amplo, a educação, a transmissão da educação. Mas se você for especificar para adultos, é andragogia. Você sabia dessa, Shadow? Não. Não? Aí, ó, estamos aprendendo coisas novas. Andragogia. Exato. Porque até pedagogia, se for desmiuçar a palavra... etimologicamente vem de criança, né, a palavra. Exato, mas ela se tornou uma ciência muito mais abrangente. E aí, com esse movimento, a gente tem estudos de
psicólogos, médicos, neurologistas, enfim, sociólogos, filósofos que direcionam um olhar para a educação, para entender o que é educação e o desenvolvimento da criança, né? E aí, quando a gente tem esse estudo sobre o desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança, a gente tem o surgimento de metodologias. Então, a gente tem grandes nomes, por exemplo, Steiner, que criou a pedagogia Waldorf, né? Que seria uma metodologia. A Maria Montessori, que criou a pedagogia montessoriana. E aí, no Brasil, por exemplo, a gente tem Paulo Freire, né? Com a educação de adultos também. Que, aliás, ele é peça central na educação brasileira, exatamente, né? O mundo inteiro conhece Paulo Freire. Sim, com certeza. E aí, com isso, a gente tem, com o desenvolvimento de estudos sobre o desenvolvimento da cognição, enfim, não só da cognição físico, né, mas biológico, vamos dizer, mas o da psicologia também, né. E aí, o método, para mim, é a prática dessa teoria, desse desenvolvimento. Então, a gente aprende, a criança, por exemplo, Piaget, né, vai estudar o desenvolvimento da criança, né, suas fases de desenvolvimento. E o que eu faço com isso, né? Eu tenho que aplicar de alguma forma para ensinar alguma coisa. E para mim o método é essencial nesse sentido, de trazer uma sequência, né? Seja ela baseada em um estudo sobre a psicologia, ou um estudo do desenvolvimento cognitivo, né? Ou, por exemplo, sobre a linguística, né? Que estuda sobre a aquisição da língua. Então a gente tem uma sequência necessária para que o aprendizado seja efetivo. Senão, enfim, você tem vivências e experiências, mas você não tem a aquisição do que está sendo ensinado, né? E tem a questão também, além do método, da aptidão do ser humano, né? Cada pessoa pode ter é um organismo, um ser humano é um organismo. Então, ele pode enfrentar diferentemente aquele método. Pode servir ou não servir, por exemplo. Exatamente. E aí... porque tem uma diferença muito grande de ensinar e aprender. Você sabe uma analogia que eu costumo contar? Eu acho que eu já ouvi essa, é o do cachorro. Fala pra Marília, que eu acho que ela não sabe. Vamos lá. Um rapaz chegou pro outro e falou, eu ensinei meu cachorro a falar inglês e assoviar. Olha isso. Meu Deus, caramba. Cadê ele? Tá aqui, esse aqui do meu lado. Aqui. Faz ele falar então e assoviar. Não, eu te falei que eu ensinei, não te disse que ele aprendeu. Plateia, dá risada. Olha só. Aê! Tá bom. Muito bem. O método é muito importante, desde quando haja um aprendizado. No caso do inglês, um desafio que eu acho de professores ou entusiastas que dão aula de inglês sem metodologia é o fato dele conseguir enriquecer vocabulário. Porque no inglês, suponhamos que você aprenda as 200 palavras mais usadas. Só que existem sinônimos para isso. Tipo, but, você tem however, por exemplo. So, você tem therefore. Como é que você vai garantir que a pessoa aprenda o however e o therefore se você só fica ali batendo na mesma tecla? Porque uma vez que você já sabe expressar um conceito, você vai expressar aquele conceito da forma que você sabe, você não vai diversificar. Então esse é um desafio muito grande para quem quer dar aula falando inglês ali de qualquer jeito, ou fazendo joguinho, ou traduzindo música, ou essas coisas assim. Exatamente. Eu acho que o aprendizado vem muito disso, né? Também da pessoa se identificar com aquilo e querer aprender. Porque, enfim, você pode ser o melhor professor do mundo, com o melhor método do mundo, e se a pessoa não quiser aprender, ela não vai aprender. É simplesmente se ela não entregar o corpinho dela ali na aula... Exatamente. Ou seja, alunos de inglês do Brasil, entreguem o corpo para mim. Exatamente. E eu acho que o professor, o papel do professor é fazer o aluno, assim, mais do que tudo, antes de ensinar qualquer conteúdo, é motivar o aluno a aprender. Mostrar que existe um prazer nisso, né? Que existe um sentido na vida. Um sentido, se você exatamente. nunca teve uma crise existencial, meu amigo, o que você está fazendo nessa terra? Precisa ter crise Exato, existencial, precisa. né? E na hora de aprender também, né? Exatamente. Você diria que o professor, o bom professor, ele precisa ser um babá, de certa forma? Às vezes, ou sempre? Eu acho que sim. Ele precisa entender, ter empatia, se colocar no lugar do aluno, entender suas dificuldades, que é né?
e suas vontades também, né? Então a babá, o que ela faz? Ela cuida daquela pessoa, ela conhece aquela pessoa, muitas vezes, algumas babás, né? Conhecem mais do que a própria mãe, vamos dizer. Porque ela passa o dia inteiro com aquela criança, né? Com aquele ser ali, entende as suas dificuldades, suas necessidades, e entende de que maneira ela pode passar algum ensinamento, alguma coisa. E o professor precisa ser isso, ele precisa olhar para o aluno, né? A gente está falando que o aluno não pode haver só o método, o aluno tem que aprender, e existem várias formas de aprender, porque eu tenho facilidade, sei lá, em aprender música, em ouvir as coisas e absorver. Outra pessoa precisa escrever, né? E o professor tá nesse papel de entender qual é esse perfil de aluno também que a gente tem. Aptidão da pessoa. Exato. Com que ela vai ter mais facilidade, com que ela vai ter mais dificuldade. Exatamente. E enfim, aluno também se desmotiva, então o professor tem que ser a todo momento, tem que estar a todo momento ali puxando a orelha. Às vezes babá, às vezes general, né? Exato. Vamos fazer um desafio, um pequeno desafio aqui de inglês, né? A gente estava falando de entrevista, que vão perguntar coisas em inglês. Eu quero te fazer uma pergunta em inglês. Alright. Pode ser? Deixa eu ler aqui para eu ver o que eu queria perguntar para nossa convidada. Okay, so what were the funniest situations that ever happened to you when you're looking for a job as a teacher? Well. I've got lots of funny situations. And once I was looking for a job, not specifically as an English teacher. So I got this contact that was it was a hostel who was looking for a receptionist. Downtown São Paulo? Downtown São Paulo, awesome. yeah. And then they told me that, I told them that I know how to speak English, etc. And then they told me that they had to interview me in English. Okay. Well, so far, so good. So far, so good. Uh-huh. But I was a little bit nervous. I didn't know who was going to interview me. And then I remember that I did the interview online in the car. Okay. So that oh my I God! had privacy. Like, you mean in the car? Not in the car. Driving. No, the car was parked. Okay. Okay. Don't worry. I feel relieved. And then I was in the car because I needed some privacy. Some privacy, okay. Yeah. And then we started the interview, and my English was 100. Yeah, 100%. Not 100. 1,000,000% better than the interviewer. Than the interviewer's English. Okay. And how did you feel about it? Did you feel proud about it? I didn't, because I couldn't understand a word he was saying. Oh my God! Can you imagine, like, if somebody's gonna interview you and you're so much better than this person? You know, it feels so, what a shame! Yeah, but I didn't want the job. Okay. Yeah. So, you got it, but you didn't want it. Yeah, I got it, but I didn't want it. And have you got a question for me? Yeah, sure, I've got. So, would you still be an English teacher if you had 10 million reais? Well, first, that's a good question. 10 million. 10 million. Okay, so first of all, Marilia, who told you I don't have 10 million reais? No, just kidding. I mean, okay. not 10. I mean, not million. Maybe 10 reais in my bank account. maybe 10 reais. Okay, not 10 million, not 10 reais. That's possible. Well, I'm a big fan of sports, so I think if I was richer, I'd share my time with both sports and teaching. Phonology for me is not just about teaching. It's not a tool of teaching. Phonology for me is just, science. Phonology for me is a lot more than just improving my teaching. It's about, research. I think if I had 10 million reais, I would share my time with sports and research in phonology besides teaching, which I also love. So yeah, I'd still do it, but I'd reduce it. Yeah, perfect. Shadow, vamos encerrar então por hoje? Muito bem, Fê, muito bem. Eu consegui entender algumas coisas aí que vocês falaram, hein? Muito bem, Shadow. 90%. Quanto tempo de curso? De Spoken English curso? 6 meses. Awesome. Fê, 6 meses. Awesome. Ok, muito bem. É isso aí. Vamos lá, então?
Bem-vinda, Marília. E espero vê-la nos próximos Cafés com Coqueta. Espero vir e ouvir sobre a escola, né? Fiquei curiosa. Muito bem. Então vamos retornar e você saberá essa história. Beleza. Muito bem, muito obrigado, Marília. Eu que agradeço.